A nossa igreja foi muito especial na minha vida, na vida da Cíntia, e ainda hoje é, né? Marcou a nossa vida. Todo o nosso namoro, todo o nosso processo até nós casarmos, foi de muito apoio. Eu conheci a Cíntia quando ela tinha 16 anos. Para você ter uma ideia, nós namoramos 4 anos e 9 meses. E durante todo esse tempo, eu servindo em aldeias altas, né, trabalhando, estudando, ela também trabalhando e estudando. Nós tínhamos uma vida muito de parceria um com o outro ali, ajudando, né, um ao outro, para a gente poder vencer esse tempo e depois casar. E eu me lembro que a igreja nos apoiou muito. O nosso casamento foi simples, mas foi muito especial. Nós tivemos a ajuda de todo lado. Me lembro de jovens que no dia do casamento estavam de camisa social e gravata servindo no meu casamento. Não foi um jantar, foi apenas um lanche, mas quando eu vi aquilo eu me emocionei, porque eu não pude contratar ninguém para servir os irmãos, mas foram tão compreensíveis comigo e com a Cíntia, né, porque viu que a gente não tinha essa condição e nos apoiaram. A Cíntia sempre teve esse papel muito importante na igreja com as meninas, né? Ela que fazia parte do grupo Davi, um grupo de coreografia, então ela tinha esse talento especial para conduzir mulheres, né? Inclusive, quando nós casamos, ela continuou com um grupo dançando nesse grupo de mulheres casadas. Ainda me lembro dessa fase. Foi tão bonito, né? O Edson foi o meu primeiro namorado. Cheguei na igreja, eu realmente cheguei muito nova, com 14 anos, através da influência da irmã Adeilza, que eu era vizinha dela, e ela fez um trabalho evangelístico da PEC, lá na casa dela, ainda quando criança, e eu gostei muito, e comecei a ir para Memorial. Então foi na Memorial ali que eu encontrei um ministério, né, um chamado para um ministério infantil. Logo em seguida conheci o Edson, que a princípio nos tornamos amigos, foi uma etapa até nos tornarmos namorado. E foi lá que nós nos casamos, como ele bem disse, então é a nossa casa. A Memorial é o nosso segundo lar. Exatamente. Quando nós pensamos em família construída, nós pensamos na história da Memorial. No ano de 2004, antes do ano de implantação da JC, eu cheguei na igreja. E cheguei com uma série de problemas emocionais, familiares, e eu fui buscar ajuda de um pastor chamado Pastor Milton, que era psicólogo também. E eu fui buscar ajuda com ele. E de cara logo a gente já bateu ali, já comecei a pegar estudos com ele, comecei a ir para a igreja às quintas-feiras de oração, comecei a frequentar. E o ano de 2004 já foi um ano de praticamente preparação para 2005, onde o movimento começou. Então em 2004 eu me batizei, 3 meses depois de eu chegar na igreja. Eu já comecei logo a dar aula na BD, então eu comecei a ter uma vida mais ativa na igreja. E no ano de 2005 surgiu a proposta do EJC, que era o Encontro de Jovens com Cristo. E o pastor Milton achava interessante a gente implantar esse projeto, já que era um projeto de evangelismo em massa. Era um projeto de atingir jovens com palestras, com diversas ferramentas através desses seminários. E a gente aceitou a ideia, fomos eu, na época Flávia, Ruth, a Kézia, que não está mais conosco na igreja, Anthony, Rosiel e a Ruth já falei. Então esses nomes pelo menos que eu estou lembrando agora, nesse momento. Então essa equipe foi com a ideia de aprender o que era JC, então nós fomos ali os pioneiros. Inclusive na época a gente não tinha noção do que a gente ia encontrar, até porque essa ferramenta tem o grande charme, que é o segredo. A gente não sabe o que vai acontecer. Então foi muito interessante, foi uma experiência excelente. Eu me lembro de ficar num canto ali na JC e observava o Rosiel parado. E eu perguntava, às vezes eu vi o Milton, pastor Milton, por que o Rosiel fica parado? Ele está analisando como é que funciona, porque nós vamos implantar isso na igreja. Aí foi que eu comecei também a pensar dessa forma, analisar como é que era o movimento das equipes e tudo. Então foi uma ferramenta interessante que chegou na igreja em 2005 e revolucionou realmente a vida dos jovens da igreja. Quando nós chegamos na igreja, a igreja estava se organizando em ministérios, era chamada Rede Ministerial. E o pastor Milton, com uma equipe administrativa, fazia viagens para Fortaleza, para conhecer, para receber treinamentos. E eles chegaram com essa ideia, com esse projeto de fazer essa campanha de 40 dias, onde a gente lia um livro, que era o livro do pastor Rick Warren, né, que ele falava desse projeto de oração, de intercessão uns pelos outros, já começando ali a plantar a semente dos pequenos grupos que hoje existem, bem sistematizado, né? Então isso movimentou também toda a igreja, porque a gente trabalhava por grupos de afinidade, por grupos de faixa etária, senhoras que de repente não tinham envolvimento com a igreja, elas acabavam sendo envolvidas, e também era uma ferramenta de alcançar quem não era cristão, o que acabava sendo nos lares, que acabava convidando um vizinho,
Inclusive tem uma figurinha chamada cadeira vazia nessa ideia, né? Onde a gente deixa ali sempre espaço para a gente entender que tinha que convidar alguém que não fazia parte do círculo da igreja. Então foi uma ferramenta também muito importante e mexeu muito com a vida espiritual da igreja. Já tínhamos muitos jovens, já tinha muita gente envolvida com muita coisa, porque como tinha muitos ministérios, já tinha muita gente trabalhando e também já com a ideia de chamar mais pessoas. Então quando era o aniversário da igreja, quando era festas, por exemplo, como o Natal, né, a Páscoa, então a gente via a igreja tão lotada que muita gente ficava em pé dentro do templo. Então surgiu a necessidade da gente implantar essa ideia de 2 cultos, para que parte da igreja frequentasse com conforto o culto ou outro culto, né? Inclusive na época muitos irmãos não concordavam, mas que depois a gente acabaram entendendo que a igreja precisava crescer e que precisava atender essas pessoas, né? Então essa foi a ideia e foi muito interessante. Eu lembro que nós fizemos uma reunião de planejamento e fazer os irmãos entenderem que a gente estava ali para uma nova congregação, até porque nós já tínhamos a igreja de São João do Sota já bem caminhada para ser uma igreja, né? O Flu já estava com essa ideia também de se tornar igreja, então nós vimos a necessidade ali de ter novas congregações. E o pastor Milton chegou com essa proposta de implantar 2 novas igrejas. Eu não me lembro agora qual era a outra cidade. Brasileira. Acho que era brasileira. E a outra era Aldeias Altas. E aí pediu que irmãos que se quisessem se identificassem para apoiar esses trabalhos, para serem os implantadores. E aí ele colocou essa ideia, colocou as cidades para a gente escolher. E eu me levantei na hora do culto lá, quando ele fez o apelo, eu, Vanusa, que esteve conosco lá, Flávia também, e também a irmã Eliane, que hoje faz parte da família pastoral ali, juntamente com o Cleito, né? Bom, em Brasileira, eu visitei poucas vezes, foram só acho que 3 vezes. Uma vez eu fui pregar, outra vez eu fui visitar, foram poucas vezes. Mas o que a gente tem é que Brasileiro foi um trabalho bem difícil, era um trabalho resistente, as pessoas tinham muita resistência com o evangelho. Ficamos por alguns anos ali na avenida principal, não era um lugar estratégico, tinha a zoada ali da BR, então isso atrapalhou um pouco o andamento. Tivemos dificuldade, por exemplo, de ter pessoas fixas lá para conduzir o trabalho. A gente sabe que nessas cidades, nem sempre é interessante apenas a gente ir uma vez ou 2 no mês. Precisa ter uma pessoa lá para dar o apoio espiritual para as famílias. Inclusive foi isso, voltando lá para Aldeias Altas, que gerou o fato do Cleiton e a Eliane casarem e irem para lá depois de 2 anos do nosso trabalho assim esporádico, né? Porque havia a necessidade das pessoas terem pastores lá na cidade. Aí foi daí que surgiu a ideia de comprar um terreno, de começar a congregação. Foi por aí que começou a crescer. O Palavra Amiga foi um projeto muito especial da igreja. A gente estava vendo a necessidade espiritual de muitas pessoas de terem aqueles conselhos básicos de um amigo para o outro, de apoiar psicologicamente. E nós tivemos nessa época um pastor psicólogo, né? O pastor Milton era psicólogo. Então ele via a necessidade da gente oferecer ajuda espiritual, mas também essa ajuda social, essa ajuda psicossocial para as pessoas, né? Eu me lembro de ele contar experiências, por exemplo, de pessoas que tinham muita dificuldade de deixar o alcoolismo. Nós tínhamos um irmão na igreja, por exemplo, que teve muita dificuldade e, se eu não me engano, ele nunca conseguiu vencer isso. Então a gente via a necessidade de dar esse apoio especial. Então, qual foi o projeto? Nós implantamos na igreja uma central telefônica, onde irmãos se voluntariavam para aconselhar. Digamos, uma pessoa de madrugada tinha dificuldade, vivia uma depressão, e ele podia pegar aquele telefone, ligar para alguém da igreja e ter ali um conselho, ter uma palavra ali, um apoio espiritual. Então foi um projeto muito especial. Porque o Atitude 434, ele veio desafiar o jovem a viver uma vida diferente. Uma vida, vamos dizer assim, afastada da imoralidade sexual, preocupado com os princípios bíblicos em relação a isso, com relação a antes de casar, o que a gente deve pensar, respeitar o tempo. Então foram seminários muito especiais para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, né? Para que eles pudessem iniciar a sua vida, vamos dizer assim, em paz, ou com a sua namorada, com o seu futuro casamento, ter uma vida mais embasada espiritualmente para poder iniciar essa vida, né? Então foram seminários muito importantes para a nossa juventude. Coisa que eu sei que marca Memorial, ela dá oportunidade para a gente crescer. Claro, esse crescimento no sentido de conhecimento, crescimento em relação à igreja em si, você aprender funções, você aprender a desenvolver o seu talento, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para desenvolver, mas sempre tendo essa parte, você diminui e Cristo cresce. Porque tudo foi feito muito articulado para a glória de Deus, né? Então nós
O que eu percebi nesses 25 anos? Que a igreja, ela se especificou, ela conseguiu se diferenciar. Eu me lembro de uma vez que alguém chegou para mim e disse assim: eu gosto de vir para cá porque tem um berçário. Eu posso deixar minha criança e assistir o culto com calma, tranquilo, porque eu sei que tem pessoas ali que Deus colocou para cuidar da minha criança. Então, tudo isso foi uma junção de coisas que Deus foi fazendo nessa nossa igreja, que fez com que a nossa comunidade enxergasse a nossa igreja e que Cristo fosse conhecido através da nossa igreja. Eu me lembro de uma vez também um pastor pregando, dizendo: olha gente, nós não estamos fazendo evangelismo, mas as pessoas estão vindo para a igreja, porque a igreja se tornou conhecida pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento. Me lembro dos corais que marcou nossa juventude. A gente ensaiava quase que 6 meses ali, ouvindo aqueles CDs, e era um envolvimento tão grande dos jovens, e não era só jovens, as senhoras estavam lá, os senhores estavam lá. Me lembro do irmão Josué lá na nossa reunião de ensaio, então isso também envolveu muito a gente. Então, quando eu olho para a história da igreja, nesses meus 16 anos, né, na igreja, eu entendo assim: muitas oportunidades foram dadas. E quem aproveitou, conseguiu viver essa história com mais emoção, vamos dizer assim. Então, olhando para essa história, para o tempo que nós vivemos, eu e Cíntia, nós entendemos que Deus nos colocou ali para a gente aprender a servir. Porque nos foi dada a oportunidade de ser pessoas melhores, mas enxergar em outras pessoas também que elas têm talento, que elas podem participar, que elas podem servir. E para finalizar, eu acho que o que eu queria dizer para os irmãos é que vocês vivam a história, né? Aproveitem as oportunidades, aquilo que é colocado diante de você, o trabalho, porque você é capaz de fazer, né? Então, receba aí aquilo que seu pastor coloca diante de você, o nosso pastor, e vivamos a história, para que daqui a alguns anos vocês estejam aqui relatando as bênçãos e as experiências que Deus deu. Amém. Quem poderia